Contos de fadas, histórias infantis que fizeram parte da nossa infância. Essas histórias atravessaram séculos até chegarem nos dias atuais. Muitas delas, tendo suas origens nos tempos medievais, foram contadas oralmente por gerações, até serem registradas em livros por autores como os irmãos Grimm, Charles Perrault e Hans Christian Andersen. Essas fábulas, em suas versões suavizadas para o público infantil, passam importantes lições de vida para crianças, onde os protagonistas geralmente passam por uma situação difícil, mas conseguem superar com sua bondade e perseverança. Tem também as princesas que encontram o amor verdadeiro, se casam e vivem felizes para sempre. Porém, os contos originais que inspiraram essas histórias são sombrios e muitos deles não possuem um final feliz. Na Idade Média, o conceito de infância que conhecemos hoje, que é uma idade fundamental de aprendizado e desenvolvimento, que pode afetar a vida toda de uma pessoa, esse conceito não existia. Basicamente, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, e assim que chegassem a uma idade entre os 5 e 7 anos e já conseguissem pegar em ferramentas de trabalho, já começavam a trabalhar no campo e em atividades domésticas para ajudar a família. E também participavam de outras atividades adultas. Não existiam escolas, somente crianças da nobreza, que era a minoria, tinham acesso a um educador. Indo por esse contexto, surgem os contos de fadas, que eram histórias populares que os pais usavam para ensinar lições aos seus filhos. A princípio, um conto de fadas não era bem inspirado no lado lúdico das fadas bonitinhas que conhecemos em desenhos e filmes. Pelo contrário, essas fábulas eram carregadas de detalhes que não eram apropriados para uma criança. Na verdade, antes mesmo de serem histórias infantis, que é como conhecemos hoje, serviam como histórias que uniam as comunidades e educavam a população. É importante ressaltar que, apesar de parecer, os pais não criavam seus filhos de forma errada. Afinal, esses costumes e histórias são fruto da sua época. Muitas pessoas olham para o passado com a cabeça de hoje. Porém, acredito que o ideal é olhar o passado, levando em consideração o conhecimento e as ferramentas que as pessoas tinham acesso naquela época. Claro que com a evolução da sociedade, essas fábulas para uma criança de hoje em dia é impensável, mas é importante levarmos o contexto da época em consideração. Um desses contos é a Chapeuzinho Vermelho, que é quase igual à versão suavizada que se popularizou, com exceção de alguns detalhes. O começo, normalmente, é igual ao que conhecemos. Chapeuzinho Vermelho vivia em uma vila perto da floresta. Ela era conhecida por esse nome, pois ela sempre usava uma capa com um capuz vermelho que sua avó havia feito para ela. E um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta com comida para sua avó que estava doente e ordenou que ela seguisse somente pela trilha e que não confiasse em estranhos. A menina vai para a casa da sua avó que mora no meio da floresta. No meio do caminho, ela encontra o lobo, que finge ser gentil, e pergunta para onde ela vai. Inocentemente, a menina diz que vai visitar sua avó, que estava doente em sua casa depois da ponte. O lobo chega na casa antes da Chapeuzinho. Na história suavizada, ele come a avó e depois come a Chapeuzinho. E pouco tempo depois, chega um caçador que estava passando por ali, ouviu barulhos estranhos na casa e salva elas, abrindo a barriga do lobo. Na versão original, contada por volta do século XVII, entre 1601 e 1700, o lobo, ao invés de comer a vovó, ele a mata e cozinha sua carne e coloca seu sangue em uma garrafa. Chegando na casa, Chapeuzinho não desconfia de nada. O lobo, disfarçado de vovó, oferece comida para a menina, que aceita, e se esbalda comendo da carne e bebendo do sangue da sua avó, até um gato falante avisar que o que ela estava comendo era sua avó. Nessa parte, o conto possui duas versões distintas. Em uma delas, o lobo só devora a menina e não aparece nenhum caçador, e a história termina. Em outra versão, o lobo convida Chapeuzinho para se deitar na cama com ele, só que sem roupas. Ela tenta fugir, mas não consegue. A menina, apavorada e sem escolha, obedece. Bom, pelo contexto, vocês imaginam o que aconteceu. E após isso, o lobo a devora e acaba. Esse conto tem o mesmo objetivo que sua versão suavizada, mas conta de uma maneira mais impactante e traumatizante até. Explora temas como desobediência e o perigo de confiar em estranhos. O lobo representa o predador sexual, a floresta simboliza um mundo desconhecido e, claro, as consequências de desobedecer seus pais.
Nos tempos medievais, era relativamente comum as crianças terem madrastas. Como a medicina ainda não era tão avançada e a cesárea não era tão eficaz igual hoje, muitas mulheres morriam no parto. Assim, o pai viúvo se casava novamente e trazia a madrasta para dentro de casa. E tinham novos filhos, ou ela já trazia filhos de outro casamento. E com isso, muitas madrastas favoreciam seus filhos biológicos, em vez dos enteados. E com isso, essas madrastas inspiravam vilãs em muitas histórias, e uma dessas histórias é a Cinderela. Era uma jovem muito bondosa e bonita chamada Ela. Após a morte do seu pai, ela passou a viver com sua madrasta cruel e suas duas meias-irmãs, que a tratavam como empregada. Ela limpava a casa, lavava a louça, fazia o jantar e dormia perto da lareira. Por isso, vivia sempre suja de cinzas. E aqui surge a origem de seu apelido. Cinder, em inglês, significa cinzas, e a união com seu nome, Ela, fica Cinderela. Enquanto as irmãs usavam vestidos bonitos e saíam para festas, Cinderela ficava em casa, sonhando com uma vida diferente. Um dia, o rei organizou um baile no castelo, onde o príncipe escolheria uma esposa. Todas as moças do reino foram convidadas, mas a madrasta proibiu Cinderela de ir. Aqui, as versões divergem. Na versão suavizada, uma fada madrinha aparece e ajuda Cinderela para ir ao baile, transformando uma abóbora em uma carruagem, camundongos em cavalos e as roupas de Cinderela em um vestido com sapatos de cristal. A fada avisa que o encanto só duraria até meia-noite. No baile, todos ficaram encantados com Cinderela, principalmente o príncipe, que chegou a dançar com ela. Mas ao ouvir o relógio bater meia-noite, ela fugiu apressada, deixando para trás um de seus sapatos de cristal. Determinado, o príncipe queria encontrá-la. Mandou que seus criados levassem o sapato por todo o reino. A moça que conseguisse calçar se casaria com ele. Muitos tentaram, inclusive as minhas irmãs, mas o sapato só serviu em Cinderela. O príncipe a reconheceu e pediu sua mão em casamento. Cinderela perdoou suas irmãs, casou com o príncipe e viveram felizes para sempre. Dado esse contexto, temos a versão sombria. Aqui não existe fada madrinha. Cinderela conseguiu ajuda no túmulo da sua mãe. Ao longo dos anos, ela regularmente deixava flores no túmulo da sua mãe. E sem perceber, Cinderela regava essas flores com suas lágrimas. Essas flores cresceram e se tornaram uma árvore mágica, e sobre ela pousava um pássaro encantado, que lhe trazia tudo o que pedia. Quando o rei anunciou o baile, Cinderela pediu ajuda à árvore mágica, e o pássaro lhe deu um vestido de ouro e sapatos reluzentes. Durante o baile, que durou 3 dias, Cinderela perdeu um dos seus sapatos, e o príncipe, na sua busca pela dona do sapato pelo reino, encontra a casa de Cinderela, e também as meias-irmãs de Cinderela, que estavam dispostas a tudo. A primeira irmã cortou um dedo do pé para caber no sapato, a segunda cortou o calcanhar. Ambas enganaram o príncipe por um tempo, mas pássaros mágicos denunciaram o sangue escorrendo do sapato. Só então ele voltou à casa e pediu para ver Cinderela, que calçou o sapato sem esforço. O príncipe a reconheceu e ela foi levada ao castelo como noiva. No casamento, as minhas irmãs tentaram agradar Cinderela para conquistar um lugar ao seu lado. Enquanto caminhavam atrás da carruagem real, 2 pássaros mágicos desceram e bicaram os olhos de cada uma, deixando elas cegas como punição por sua maldade e ambição. Cinderela é um dos contos mais antigos e possui diversas versões. Para vocês terem uma ideia, a origem dessa história vem da China em 860, em um conto chamado Ye Xian, que provavelmente pronunciei errado, e depois aparece em 1634 na Europa, em um conto que acredita-se que foi adaptado do conto chinês por Jean-Baptiste Basile, e depois as versões mais populares, publicada por Charles Perrault em 1697 e os Irmãos Grimm em 1812. Aqui em João e Maria, temos mais uma vez a figura da madrasta malvada. Na versão popular e suavizada, João e Maria eram filhos de um pai que era lenhador. Viviam uma vida simples. Um dia, enquanto seu pai trabalhava, a madrasta estava fazendo uma torta. Ela saiu para colher amoras na floresta e pediu para que João e Maria cuidassem da casa. Quando ela voltou da floresta, encontra a casa toda bagunçada
e a torta que estava preparando no chão. Irritada, mandou os irmãos irem colher mais amoras na floresta. Floresta dentro, as crianças iam jogando migalhas de pão no chão para que pudessem encontrar o caminho de casa pela trilha feita. Porém, quando resolvem voltar para casa, percebem que as migalhas haviam sido comidas pelos pássaros da floresta e que estavam perdidas. Enquanto procuravam um caminho de volta para casa, João acaba achando uma casa feita de doces no meio da floresta. Com muita fome, depois de tanto tempo procurando um caminho de casa, João chama Maria para que eles comessem os doces da casa. Enquanto as crianças se deliciavam com os doces, uma velha, que na verdade era uma bruxa, aparece e os convida para entrar. Ela prende João em uma jaula para engordar e depois comer ele, enquanto força a Maria a trabalhar como empregada. Mas Maria engana a bruxa e a empurra dentro do forno, matando ela. Eles encontram joias e ouro na casa da bruxa. Algum tempo depois, são encontradas pelo pai. A madrasta havia morrido, e o pai os recebe com alegria. Agora ricos e livres, vivem felizes para sempre. Agora vamos para a versão original. Aqui, a família levava uma vida sofrida. Muitas vezes, passavam fome, e certa vez uma grande fome atingiu a região. As colheitas não deram os frutos esperados. Sem comida suficiente para alimentar toda a família, a madrasta, e nas versões mais antigas, a própria mãe, depois de muita insistência, convence o pai a abandonar as crianças na floresta. Apesar de ser apenas uma história, ela é fortemente inspirada na vida real. No contexto da época, não era raro os pais desistirem de criar os filhos recém-nascidos, ou nos primeiros anos de vida. Os anticoncepcionais da época não eram efetivos igual os de hoje em dia, então a gravidez acidental era bem comum. E claro, os pais que não tinham condições abandonavam os filhos. Existiam lugares que acolhiam essas crianças como igrejas, mas muitas delas eram simplesmente abandonadas em florestas ou deixadas em locais públicos para que fossem achadas. Voltando para João e Maria, aqui eles são abandonados de propósito e seguem perdidos pela floresta, até encontrar a casa da bruxa. Dado esse contexto de abandono dos pais, a bruxa sabia disso, então ela constrói essa casa de doces para atrair crianças. Aqui, além da bruxa, também tem um companheiro da bruxa, uma figura asquerosa, alto e gordo, que aparentava ser um ogro. Porém, ele não era muito inteligente, era submisso à bruxa. A partir daqui, é igual a versão suavizada. João é preso e alimentado por sua irmã para engordar. Quando a bruxa decide comer o menino e pede para Maria ligar o forno, a menina diz que não sabe e pede à bruxa para mostrar como ligar o forno, enganando a bruxa e empurrando para dentro do forno e queimando ela viva. Com isso, eles despertam a fúria do homem. João e Maria fogem com a carroça do homem que estava cheia de ouro e prata. Uma mulher que morava ali perto percebeu toda a situação e decidiu ajudar as crianças. Ela enganou o homem fingindo auxiliar ele a passar pelo rio, mas acabou puxando a ponte improvisada, fazendo com que ele caísse na água e morresse afogado. Com isso, João e Maria conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e entregar toda a fortuna roubada para seus pais, que rapidamente se arrependeram. Afinal, quem não ia se arrepender vendo aquele tanto de ouro, né? Assim, viveram felizes para sempre. Aqui, apesar da história ser um pouco mais cruel, ela ainda tem um final feliz. Essa versão é a mais próxima dos contos orais medievais. Ariel é uma jovem sereia curiosa e sonhadora, filha do rei Tritão. Diferente de suas irmãs, ela é fascinada pelo mundo humano e coleciona objetos que encontra no fundo do mar, como garfos, espelhos e livros. Um dia, durante uma tempestade, Ariel salva um príncipe humano chamado Eric de um naufrágio e se apaixona por ele. Sem poder viver no mundo terrestre, ela decide procurar a bruxa do mar, Úrsula, para fazer um acordo. Úrsula aceita transformar Ariel em humana, mas com 3 condições. Ariel perderá sua voz e terá 3 dias para fazer o príncipe se apaixonar e beijar ela. Caso falhe, pertencerá para sempre à bruxa do mar. Ariel aceita o trato e vai para a superfície. Lá, ela encontra o príncipe Eric, que não a reconhece,
Eles passam dias juntos e quase se apaixonam. Úrsula, disfarçada de humana e usando a voz de Ariel, engana o príncipe e tenta se casar com ele. Com a ajuda de seus amigos, Ariel impede o casamento, recupera sua voz e prova seu amor verdadeiro. No confronto final, Eric enfrenta Úrsula, que se transforma em um monstro gigante. Ele vence a vilã, salvando Ariel. O rei Tritão, vendo o amor verdadeiro da filha, permite que ela viva como humana. Ariel se casa com Eric e os dois vivem felizes para sempre. Agora vamos para a versão original. Aqui, a pequena sereia é fascinada pelo mundo da superfície e pelos seres humanos, especialmente por suas almas imortais, algo que os seres do mar não possuíam. Ela salva o príncipe de se afogar após o naufrágio. O príncipe foi deixado na praia inconsciente, até que uma jovem de um convento próximo dali o salva. Como ele estava inconsciente, o príncipe nunca chegou a ver o rosto de Ariel. Apaixonada pelo príncipe, a sereia pergunta para sua avó a diferença entre os humanos e o resto dos seres do seu reino. Então ela explica que os humanos têm uma vida muito mais curta que os seres do mar, mas quando uma sereia morre, ela se transforma em espuma do mar e desaparece, enquanto os humanos têm uma alma eterna, que mesmo depois de mortos, continuam a viver no céu. Sendo assim, a pequena sereia passou a desejar uma alma eterna para viver ao lado do seu amado. Ela vai até a bruxa do mar, que lhe oferece uma poção, em troca da sua voz. Nesse ponto, as consequências são diferentes da outra versão. A bruxa do mar avisa que uma vez que ela se torne humana, nunca mais poderá voltar ao oceano, e que ao beber a poção, ela irá sentir como se tivesse 1000 espadas atravessando seu corpo, mas quando se recuperar, iria ter um par de pernas capazes de dançar como nenhum outro humano. No entanto, ela irá sentir constantemente como se estivesse andando em facas afiadas, e os seus pés iriam sangrar terrivelmente. Além disso, ela iria apenas conseguir uma alma se encontrar o beijo do verdadeiro amor, e se o príncipe também a amasse e casasse com ela. E se isso não acontecer, na primeira madrugada do casamento do príncipe com outra mulher, a pequena sereia morrerá com o coração despedaçado e se desintegrará em espuma. Mesmo assim, ela aceita, toma a poção e se encontra com o príncipe, que gosta dela e a trata com carinho. Sabendo que o príncipe adora vê-la dançar, ela dança para ele, apesar da sua dor agonizante. Porém, ele nunca se apaixona verdadeiramente, pois acredita que foi salvo pela jovem do convento. Essa jovem era filha de um rei de um reino vizinho, que foi mandada para o convento para ser educada. Então, o príncipe acaba se casando com ela. Ariel fica desesperada, desiste de tudo e acredita que apenas a morte a espera. Na noite do casamento, a sereia recebe uma chance de se salvar. Suas irmãs aparecem, tendo dado seus próprios cabelos à bruxa em troca de uma adaga mágica. Se Ariel esfaqueasse o príncipe e deixasse o sangue dele cair sob seus pés, ela iria voltar a ser uma sereia e o seu sofrimento iria acabar. A pequena sereia não tem coragem para matar o príncipe enquanto ele dorme deitado ao lado da sua esposa. E ao chegar a madrugada, ela se atira para o mar. O seu corpo se transforma em espuma, mas em vez de desaparecer, ela sente o calor do sol. Ela tinha se tornado uma sílfide, uma espécie de fada, filha do ar. Os outros espíritos lhe contam que ela se tornou um espírito, devido à sua bondade e sacrifício. A sereia ganhou uma chance de conquistar uma alma imortal, mas só após 300 anos fazendo boas ações invisíveis entre os humanos. Ao contrário da história popular e suavizada, aqui, Ariel sofre a dor física e emocional. Ela renuncia à própria voz e à identidade para tentar ser amada, e tem um final trágico, porém tem uma espécie de redenção após todo seu sofrimento. Era uma vez uma princesa chamada Branca de Neve, que tinha pele branca como a neve, lábios vermelhos como o sangue e cabelos negros como o ébano. Após a morte de sua mãe, o rei se casou com uma mulher vaidosa e malvada, a Rainha Má, que tinha um espelho mágico e o consultava todos os dias. Durante anos, o espelho respondia que a mais bela era a própria rainha. Mas um dia, o espelho respondeu que Branca de Neve é agora a mais bela de todas. Cheia de inveja, a rainha contratou um caçador e ordenou que ele matasse Branca de Neve, na esperança de voltar a ser a mais bela. O caçador aceita o trabalho. Pronto para matar a princesa, o caçador desistiu ao ver que ela era a menina mais bela que já havia encontrado, e a deixa fugir. Branca de Neve se perde na floresta e encontra uma pequena casa,
onde vivem 7 anões. Eles a acolhem com carinho e ela passa a viver com eles. Quando a Rainha Má descobre que Branca de Neve ainda está viva, se disfarça de vendedora e vai até a casa dos anões. Ela oferece à princesa uma maçã envenenada. Branca de Neve, não sabendo do veneno, aceita e cai em sono profundo, parecendo morta. Os anões, arrasados, a colocam em um caixão de vidro na floresta. Um príncipe que havia se apaixonado por Branca de Neve anteriormente encontra o caixão e a beija. Esse beijo de amor verdadeiro quebra o feitiço e Branca de Neve acorda. Ela e o príncipe se casam e todos vivem felizes para sempre. Após isso, a Rainha Má morre acidentalmente caindo de um precipício. Dado esse contexto da história bonitinha e suavizada, vamos para a versão original. O começo é igual, exceto pelo fato de que aqui a Branca de Neve é uma criança de 7 anos. Chegando na parte da Rainha Má, consumida pela inveja, ela envia o caçador atrás da princesa e pede para ele trazer os pulmões e fígados dela. O caçador tem piedade e deixa ela fugir para a casa dos anões e leva o pulmão e fígado de um javali e entrega para a rainha, que os cozinha e come, acreditando estar devorando Branca de Neve. Após um tempo, a rainha descobre que havia sido enganada pelo caçador. Então ela parte atrás de Branca de Neve. E aqui ela tenta 3 vezes matar a princesa. A primeira, ela se disfarça de vendedor viajante. Foi até a casa dos anões. Chegando lá, ofereceu um espartilho a Branca de Neve, que aceitou. A rainha ofereceu ajuda para vestir ele e apertou com tanta força que Branca de Neve desmaiou. Quando os anões chegaram e viram Branca de Neve sufocada, rapidamente cortaram o espartilho e ela voltou a respirar. Na segunda tentativa, a rainha se disfarça como uma velha senhora que vendia escovas de cabelo e ofereceu à princesa uma escova envenenada. Ao dar a primeira escovada, Branca de Neve caiu no chão, desmaiada. Quando os anões chegaram e a viram, rapidamente retiraram a escova de seus cabelos e ela acordou. A rainha, já enlouquecida de fúria, decidiu usar outro método, uma maçã enfeitiçada. Dessa vez, se disfarçou de fazendeira e ofereceu uma maçã. Branca de Neve ficou em dúvida, mas a rainha cortou a maçã ao meio e comeu a parte que não estava enfeitiçada. Branca de Neve aceitou e comeu outro pedaço enfeitiçado. A maçã engasgou na garganta de Branca de Neve, que ficou sem ar. Quando os anões chegaram e viram Branca de Neve desacordada, tentaram ajudar, mas não sabiam o que causou tudo aquilo e pensaram que ela estava morta e a puseram em um caixão de vidro. Após 3 dias desacordada, o príncipe surge e, ao se deparar com o corpo de Branca de Neve, deseja enterrá-la de maneira apropriada. E enquanto é movida, a maçã enfeitiçada salta da garganta da princesa e ela acorda. Mesmo com 7 anos, o príncipe a pede em casamento e ela aceita. A Rainha Má é convidada para o casamento, sem saber de quem se trata e pensando que a princesa estava morta. Ao chegar, o espelho a informa que a noiva é a mais bela de todas. Quando vê que é Branca de Neve, entra em choque. Aqui tem 2 versões. Uma delas são os anões que decidem punir a rainha, e outra é o príncipe. Mas o destino da rainha é o mesmo. Ela é obrigada a calçar um par de sapatos de ferro em brasas e forçada a dançar diante de todos até cair morta. Lançada em 1940 pela Disney, a animação do Pinóquio se popularizou no mundo inteiro, contando a história de um carpinteiro chamado Gepeto, que vivia sozinho e sonhava em ter um filho. Um dia, ele esculpiu um boneco de madeira e o chamou de Pinóquio. À noite, antes de dormir, Gepeto fez um pedido a uma estrela cadente. Queria que seu boneco se tornasse um menino de verdade. Naquela mesma noite, uma fada azul apareceu em sua oficina e, tocada pelo desejo sincero de Gepeto, deu vida ao boneco. A fada diz ao boneco que ele pode se tornar um menino de verdade se ele demonstrar obediência, bravura e lealdade a Gepeto. E para ajudar Pinóquio, a fada deu vida a um grilo falante, que seria a consciência de Pinóquio, e lhe daria conselhos. Após acordar no meio da noite, Gepeto descobre que seu desejo se tornou realidade e fica feliz. No dia seguinte, Gepeto envia Pinóquio para a escola, mas no caminho, ele é convencido por João Honesto, a raposa, e Gideão, o gato, a entrar no teatro de marionetes de Stromboli. Ele atuaria em uma peça como atração principal, por ser uma marionete que pode cantar e dançar sem cordas. No entanto, quando Pinóquio quer voltar para casa durante a noite, Stromboli o prende em uma gaiola. A fada azul aparece e o liberta, mas alerta
Suas mentiras farão seu nariz crescer, pois ele tinha que ter ido para a escola. Pinóquio continua se metendo em confusões e acaba indo parar na Ilha dos Prazeres. Na ilha, Pinóquio conhece Espuleta, um garoto bagunceiro e mal educado. Sob a influência dele e outros garotos, eles fumam charutos, jogam apostas, vandalizam a ilha, brigam e se embriagam livremente, para o desgosto do Grilo Falante. Mais tarde, enquanto tentava sair da ilha, Grilo descobre que o local esconde uma maldição horrível. Os meninos trazidos para a Ilha dos Prazeres se transformam em burros por seu mau comportamento e são vendidos para serem usados como burros de carga. O Grilo corre de volta para avisar Pinóquio e descobre que Espoleta já se transformou em burro. No momento em que Pinóquio também começa a se transformar, ganhando caldo e orelhas de burro, ele e o Grilo escapam da ilha, pulando no mar. Ao voltarem para casa, Pinóquio e o Grilo encontram a foicina de Gepeto vazia. Eles recebem uma carta da Fada Azul em uma pomba, afirmando que Gepeto havia se aventurado no mar para tentar resgatar Pinóquio da ilha, mas foi engolido por uma baleia cachalote e agora está morando em sua barriga. Pinóquio mergulha no mar, encontra Gepeto dentro da baleia e, com coragem, os dois escapam. Depois do sacrifício e bravura do Pinóquio, a Fada Azul o recompensa, transformando ele em um menino de verdade. Agora vamos para a versão original, que foi escrita e publicada em capítulos entre 1881 e 83 pelo italiano Carlo Collodi, com o título As Aventuras de Pinóquio. Aqui é importante levarmos em consideração o contexto da Itália da época, que passava por graves problemas sociais e econômicos, e a história reflete parte desses problemas. E é bem evidente a maneira como Carlo Collodi era uma pessoa pessimista. Embora exista uma busca por algo encantado, o livro é dominado pela desesperança do autor. Aqui, Pinóquio vai evoluindo conforme a história avança, e tem atitudes bastante questionáveis. Uma delas é matar o Grilo Falante com um martelo, após o personagem tentar dar conselhos sobre ser mais responsável. O Grilo chega a aparecer em páginas futuras, porém como espírito. No primeiro final da história, Carlo Collodi deu um desfecho trágico para Pinóquio. Após resistir a uma tentativa de roubo, a raposa e o gato enforcaram o menino com uma corda em um grande carvalho e roubaram suas moedas de ouro. Com a popularidade inesperada da história e a pressão dos leitores, Carlo decide continuar a história e traz Pinóquio de volta à vida, com a ajuda da Fada Azul. Aqui, Gepeto é extremamente pobre, e apesar de ser introduzido como um velhinho bondoso, a vizinhança o considera um tirano com as crianças, fazendo um paralelo com o momento econômico no qual a Itália passava. Gepeto e Pinóquio encontram bastante dificuldade em conseguir comida, assim como boa parte da população do país na época que as histórias foram publicadas. Em um desses episódios de fome, Pinóquio sai na rua pedindo comida, porém o que recebe foi um banho de água fria. E era inverno. Com frio, o boneco volta para casa e acende uma fogueira, e acaba adormecendo, esquecendo seus pés de madeira próximo à fogueira. E ele acorda com os pés consumidos pelas chamas. Gepeto bate a porta voltando da rua. Pinóquio inventa que seus pés foram comidos por um gato. A Fada Azul também está presente na história, porém de maneira mais cruel, ensinando lições bastante traumáticas ao Pinóquio. Uma delas levou ela a fingir a própria morte e fazer Pinóquio acreditar que ele tinha sido culpado. Após muito sofrimento, Pinóquio finalmente muda de comportamento. Ele trabalha honestamente e cuida da fada, que agora estava doente, e salva Gepeto, que nessa versão havia sido engolido por um tubarão gigante. Em recompensa, Pinóquio acorda uma manhã como um menino de verdade. Se você chegou até aqui, acredito que tenha gostado do vídeo, então considere deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal, e também ative o sino para receber os próximos. Na tela, outros vídeos que talvez te interessem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso.